Olá pessoal, então eu mandei aqui uma notícia para um amigo, né? Aquele que a gente sempre, aquele que eu sempre falo, né? Falava, né? E agora devido aos meus problemas emocionais pelos quais eu estou passando, faz tempo que eu não falava, retomei ontem o diálogo com ele e eu enviei a seguinte notícia. Bolsa Família evitou 700 mil mortes em 20 anos. E aí tem a foto de uma criança, então supõe-se que era criança, né? Supõe não, é criança, né? Portanto, evitou 700 mil mortes e 8 milhões de internações hospitalares de 2004 a 2019, certo? E aí, esse meu amigo, ele nunca falou bem do Bolsa Família. E vamos recapitular aqui. O Bolsa Família foi uma criação ali do governo Lula, mas o início mesmo aconteceu lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando ele criou o Vale Gás, o Bolsa Escola, foi criado pelo Cristóvão Buarque, que era o ministro da Educação do governo Lula. Não, já foi do governo Lula, mas o Bolsa, o Vale Gás já tinha, aí tinha o Bolsa Escola, que foi criado no governo Lula também, e outros benefícios, alguns criados no governo Fernando Henrique. O Lula uniu tudo e criou o Bolsa Família. E daí, até os dias atuais, o Bolsa Família tem simplesmente crescido ao longo desse período. Infelizmente, algumas fraudes, né? Pessoas que não deviam receber e recebem, certo? Então essa é a questão. Eu perguntei, e aí, o que você tem a dizer sobre essa notícia? Ele falou, eu concordo. E agora, o PT também já faz menção de extinguir o programa. Eu desconheço essa informação, é um dado novo que você trouxe, e já cortou já no primeiro ano de mandato o 13º salário do programa e também alguns milhões de beneficiários, muitos dos quais realmente necessitam. E também desconheço essa informação, porque o que eu sei que foi cortado foi de fraude. Eu não conheço ninguém que precisava e foi cortado, certinho? Então essa é a questão. E aí, para finalizar aqui a questão dele, né, que ele respondeu, ele diz: faz uns 20 dias, o próprio Lula disse que não dá para ficar sustentando a pessoa o resto da vida, que deveria ser temporário, o recebimento até a pessoa melhorar a situação. O Lula falou há 20 dias? Bom, ele está atrasado, né? Pena que ele não vê os meus vídeos, porque eu faz anos, tem mais de ano que eu já falei isso. E tem mais de um vídeo aqui nesse canal em que eu digo que sim, o Bolsa Família tem que ser temporário. Não dá para sustentar as pessoas a vida inteira. É claro que não dá. Eu, inclusive, se condições tivesse, se presidente fosse, eu, ao pagar o Bolsa Família, eu exigiria que a pessoa estivesse matriculada ou em uma escola, em um EJA, se for adulto, para que se alfabetize, em sendo alfabetizado, que seja matriculada em um curso profissionalizante, que eu acho que é o que o governo deveria oferecer também, oferece, mas de forma tímida, cursos técnicos, profissionalizantes, para que essas pessoas sejam capacitadas e consigam sair do Bolsa Família e viver por conta própria. A dignidade é a gente viver do nosso próprio salário. A dignidade maior, evidentemente. E por isso, o bom governo é aquele que consegue reduzir o número de beneficiários do Bolsa Família. E entenda, reduzir não significa simplesmente cortar e deixar a pessoa na rua da amargura, mas promover essa pessoa para o mercado de trabalho e consumo para que ela possa prover seu próprio sustento, como a grande maioria dos brasileiros fazem, uns com maiores desafios, outros com menores desafios, outros com grande facilidade, mas é o que fazem. O ideal era que não precisasse ter o benefício, mas infelizmente no Brasil nós precisamos. E temos, felizmente. Ainda bem que temos. Não dá para cortar do nada. Simplesmente vai falar, amanhã não tem mais. Mas o ideal seria que sim, que essas pessoas fossem capacitadas para que elas saíssem. E se o presidente Lula só disse isso há 20 dias,
ele está muito atrasado, porque eu disse muito antes. E olha que eu não sou nada perto dele. Independente do que você ache, independente do que você considere o presidente Lula, ele conseguiu ser presidente da República por 3 vezes. E eu não consegui ser nem vereador. E se eu morasse em edifício, eu acho que eu não seria nem síndico. Certo? Então eu não menosprezo nem Lula, nem Bolsonaro. Por quê? Porque todos esses aí, qualquer presidente, estiveram, galgaram degraus que eu jamais conseguirei nessa vida. Certo? Jamais. Então eu respeito muito. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.